Então, pessoal, oficialmente, muito boa tarde. Prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as metas internacionais de segurança, né? As 6, talvez 7 metas internacionais, conversar um pouquinho sobre isso, e a questão do cuidado centrado, né? Então, como centrar, como fazer com que o paciente participe dessa questão da segurança, da adoção das metas, das medidas, dos procedimentos focados na sua própria segurança ou do seu familiar, ok? Então, eu vou fazer o nosso compartilhamento de tela. Não sei se chegou até aí. Sim? Sim. Sim, que bom. Então, pessoal, prazer estar aqui com vocês. O nosso tema hoje, então, são as metas internacionais de segurança, com foco em cuidado centrado, tá? A maioria já me conhece, acho que todos me conhecem, né? Já estamos há mais ou menos quase 3 anos junto com o grupo IMINE. Então, meu nome é Alexandre, sou médico formado pela Escola Paulista, fiz residência no HC em Medicina Preventiva, trabalho na Papai Azul e no IBS, né? Justamente a certificadora escolhida pela organização, tá? E hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre esse tema, metas internacionais de segurança do paciente. E lembrando que esse material, né, que nós vamos gerar aqui, tanto a gravação quanto o material do PowerPoint, vão ficar disponíveis para vocês, para a entidade, para a instituição usar. A gravação no canal da Papai Azul, vocês vão receber um link para o acesso de forma exclusiva a esse material, e a aula, né, o PowerPoint, que eu vou deixar com a Sinara, representando aí a área de qualidade da organização, tudo bem? Só lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma colocação, podem perguntar a qualquer momento, pode levantar aquela mãozinha que tem no Zoom, pode usar o chat, de vez em quando eu dou uma olhada ali, o que tem, ou mesmo abrir o microfone e fazer uso da palavra, se assim desejarem. Muito bem? Então, pessoal, o que nós vamos ver hoje? Essencialmente, são temas já conhecidos da instituição, nós só vamos dar um passo a mais, uma roupinha a mais, um tempero, mudar um pouquinho aí o tempero daquilo que vocês já conhecem. Falar um pouco do histórico, né, segurança do paciente, para a gente entender de onde vieram, afinal de contas, essas metas, por que são essas e não outras, né? Qual é o interesse, qual é a importância, qual é a relevância de se trabalhar a meta de segurança do paciente. Falar rapidamente sobre taxonomia, então, o que se chama as coisas, né? O que é, afinal de contas, o incidente, o near miss, o evento com dano, sem, enfim, como é que funciona essa questão de taxonomia e descrever, falar um pouquinho sobre as metas de 1 a 6, tá bom? Acredito que nós vamos usar 1 hora e meia, talvez, e daí termos aí um tempinho para a gente conversar, tirar algumas dúvidas, fazer alguma consideração, ampliar um pouquinho a nossa discussão. Então, pessoal, Vai só lá, para Matheus. lembrar, o início da questão do trabalho de segurança do paciente, ele remonta lá quase que metade do século passado, quando, através de 2 grandes estudos, um de 74, o outro de 91, os americanos começaram a perceber que existia alguma coisa de errado, né? Eles já trabalhavam com DRG, eles já faziam aquela coisa do case mix, eles já tinham um olhar muito preocupado em custo, inclusive em questão de tempo de permanência, mortalidade das patologias das pessoas, e eles percebiam que mesmo usando aquelas ferramentas de DRG, que já eram existentes, existem até hoje, eles percebiam que alguns casos saíam fora da curva, né? Fora da curva o quê? Essencialmente em custo, tá? Então, a segurança do paciente, a origem, né, de tudo, foi uma preocupação essencialmente financeira, né? As pessoas achavam, né, alguns ainda acham, que era muito seguro ir para o hospital, ficar internado, se tratar, né, afinal de contas, né, as pessoas têm alta confiabilidade no trabalho dos setores hospitalares, das equipes hospitalares. Eles começaram a perceber que não era bem isso, e esse trabalho
como eu disse, são 2 grandes estudos, um com 21.000 prontuários, o outro com 30.000 prontuários, um de 76, outro 90, que confirmam essencialmente que existia alguma coisa acontecendo, esse alguma coisa levava a um aumento dramático de custos para pacientes que tinham o mesmo case mix, né, tinha a mesma doença, faixa etária, comorbidades, enfim, participavam do mesmo DRG, Diagnostic Related Groups, grupos de diagnóstico relacionados. Então, eles já perceberam que naquela época não tinha esse termo, a gente está pondo aqui, mas 3,7% tinha o tal do evento adverso, acontecia alguma coisa. E nesses pacientes a mortalidade também era muito elevada, né? 13,6% desses pacientes morriam. Então, acontecia alguma coisa que aumentava muito o custo e também era muito grave, tá? Tudo bem, isso ficava ali com uma sensação, um feeling, um problema ali de faturamento, de contas. Puxa, aconteceu, que pena, é a fatalidade, acontece, deu azar, mas não há muito o que se fazer a respeito. Fazer de o quê, né? Afinal de contas, todo mundo está sujeito a ter, né, um problema, um evento, era o que se pensava na época, né? Então, essa época ela era permeada por essa visão de que, puxa vida, de verdade, devia acontecer alguma coisa, mas era obra do acaso, fazer o quê? As pessoas davam o melhor de si, mesmo assim, às vezes dava ruim, né? Isso não tinha exatamente, não era culpa de ninguém, não acontecia nada, ninguém tinha uma preocupação com isso e nem mensurava, não se sabia exatamente quanto era esse problema, né? Qual é o tamanho dessa encrenca. O que realmente mobilizou a segurança do paciente foi esse trabalho que todos vocês já viram, todos sem exceção, não tenho nenhuma dúvida. Por quê? Porque ele é absolutamente onipresente quando se fala em qualidade de segurança, que é esse relatório do Instituto de Medicina. Ele não é exatamente um livro, ele é um relatório do Institute of Medicine, lá dos Estados Unidos, em 1998, 99, e que fala, o nome é Errar é Humano, To Err is Human, né? Esse documento, ele é a base de tudo que a gente tem hoje em dia. Então, vejam, finalzinho do século, bem finalzinho do século passado, é que traz esse olhar, tem aí os autores, né? A Linda, a Molly, e o Comitê de Qualidade, de Cuidado, né? Da América, do Instituto de Medicina, e em seguida, praticamente no mesmo ano, talvez um pouquinho depois, a ação do IHI, o Institute for Healthcare Improvement, trazendo ainda mais relevância ao tema da segurança, que eles lançam a campanha 5 milhões de vidas, né? Então, a ideia é de salvar 5 milhões de pessoas, evitando o evento adverso, evitando o dano causado pela assistência. E por que que esse relatório ele é tão impactante? Porque ele traz à luz aquilo que todos nós, né, e eu me incluo, porque em 99, talvez alguns aqui não fossem nem nascidos, mas em 99 eu não só já estava formado, como já tinha feito minha residência, já dirigia serviços, né? Na época, acho que 99, 97, 99, eu dirigi o serviço de imagem de estudo da criança do HC de São Paulo. Então, já era, vamos dizer assim, gestor dentro da área de saúde e a gente estava cansado de saber que acontecia de monte, né? Questões de segurança, problemas, né? Eventos, a gente não usava esse termo, mas que existiam dificuldades ali com a assistência, eles só trouxeram luz nesse processo, trouxeram números, números aterradores e, claro, isso caiu como uma bomba, né? Dentro da saúde no mundo todo, no mundo ocidental como um todo, porque, veja, se lá nos Estados Unidos, país mais desenvolvido do mundo, com o maior investimento per capita em saúde, eles têm esse tipo de problema, que derá nós, né? É o que todo mundo se falava, né? Então, imagina como é aqui no Brasil, nós, óbvio, não tínhamos estatística, até hoje as estatísticas são muito falhas, tem um trabalho de 2018 da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Renato Couto, mas mesmo assim muito pouco tem se feito, a Anvisa faz ali os seus relatórios, mas ainda os nossos dados são precários, ainda são, tá? E aí o que que tinha de bombástico nesse relatório? Que o mundo tinha mais gente morrendo
dentro de hospitais ou recebendo assistência à saúde, não é só em hospital, bem verdade, do que, olha só, acidente de carro, câncer de mama e AIDS juntos, né? Lembrando que estamos em 99, ainda morria muita gente por conta da AIDS, né? Então, isso era uma questão ainda bem importante do ponto de vista de mortalidade, ainda é hoje de morbidade, mas de mortalidade as pessoas morriam muito. Câncer de mama, né? E acidente de automóvel, meu Deus do céu, junta as três, não ganha de evento adverso, né? Então, e assim por diante, né? Dados bastante importantes, não vamos ler todos, os senhores certamente já ouviram falar disso, estou reforçando apenas. Isso ficou de tal monta que, em 2004, a Organização Mundial da Saúde meio que decreta uma pandemia de eventos adversos, de questões relacionadas à saúde, né, à segurança da prestação de saúde, e cria a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que existe até hoje. Tá? E essa Aliança Mundial, periodicamente, lança desafios, lança motes, né, motivos, assuntos para serem discutidos nos ambientes acadêmicos e de atenção à saúde no mundo todo, tá? Então, lá no início, algumas questões que vinham à tona, elas eram muito focadas na parte infecciosa do processo, né? Então, claro, principal agressão, principal, vamos dizer assim, problema de se participar, de estar junto, da atividade hospitalar era justamente a questão da infecção. Então, o primeiro alinhamento é gestão de riscos, então lá em 2004 já se falava que os serviços de saúde precisavam estabelecer um modelo de gestão de risco clínico, né. Ainda hoje a gente tem grande dificuldade, falando aí como avaliador, a gente faz as visitas, pergunta para as pessoas sobre gestão de risco e vem geralmente aqueles coisa minhoca, né, aqueles Femeia, H-Femeia, Mara Machado, sei lá que nome dão para as coisas, absolutamente feito um dia antes da visita, algumas semanas antes da visita, sem nenhuma repercussão no dia a dia, nem da gestão, nem da prática da assistência, tá. Então, nós ainda não entendemos o que quer dizer gestão de risco e cultura de segurança. A OMS fala sobre isso desde 2004, tá, só para a gente entender aí que já se vão, né, 20 anos, que isso é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Falava lá para atenção domiciliar e comunitária, na prevenção dos eventos adversos, e tinha fortemente um olhar infeccioso. Percebam aí nessas ações de segurança ao usuário, né, como a imensa maioria vai falar sobre infecção, tá? Então, é técnica de asepsia, manejo de resíduo, biossegurança, prevenção e controle de infecção, administração de medicamentos de forma limpa e segura, né? Monitoramento, registro da intervenção do evento associado à atenção limpa. Então, ainda um olhar bastante focado na questão da infecção hospitalar. Isso evolui, tem, como eu disse, várias campanhas, várias ações, tanto do OMS como de outros órgãos, e a gente destaca para vocês justamente em 2008 o surgimento das famosas metas internacionais de segurança do paciente, numa parceria entre a Joint Commission Internacional, famosa JCI, que todos conhecem, né? Certifica hospitais, etc. e tal, numa parceria com a OMS, eles lançam em 2008 as metas internacionais de segurança do paciente. Isso passa, dentro da metodologia JCI, a ser um requisito obrigatório, né? Um requisito sine qua non, quer dizer, se não tiver o IPSG, International Patient Safety Guarantee, quer dizer, as garantias de segurança do paciente, né? Não tem como ter certificação, né? Então, uma visão aí bastante rigorosa do ponto de vista de aplicação das metas internacionais. E o que se tinha na época? Então, identificar os pacientes corretamente, melhorar a comunicação efetiva, a segurança dos medicamentos de alta vigilância, cirurgia em local de intervenção, procedimento de pacientes corretos, reduzir o risco de infecção
associado aos cuidados de saúde e reduzir o risco de lesões ao paciente decorrente de queda. Percebam que essas metas internacionais de 2008, elas são, desculpe, muito parecidas com o que foi preconizado pouquinho depois, né, na verdade 5 anos depois, em 2013, né, pela RDC 36, que todos nós conhecemos como as famosas 6 metas de segurança do paciente preconizadas pela Anvisa. Olha lá, apareceu identificação do paciente, comunicação segura, segurança em medicamento, cirurgia segura, prática da higienização de mãos. Vejam que a meta 5 eles deram uma reduzida, meta 5 falava em combate à infecção, é mais amplo, foi restrito para higienização das mãos. E olha que interessante, a meta 6 ganhou um jabuti, né? Ganhou um apêndice, ganhou um prolongamento. Lá, em 2008, a internacional falava prevenção de queda, aqui colocou-se prevenção de queda, e na época o termo úlcera por pressão, né? Em 2017, esse termo foi, contraindicado, foi banido, então hoje não se fala mais escara, não se fala mais úlcera por pressão, se fala em lesão por pressão, entendimento que mesmo sem haver a ruptura da pele, a lesão está presente, então você tem ali, o evento ocorrendo, né. Percebam então que houve uma adaptação dessa, das metas internacionais de segurança para uma realidade mais Brasil. Ok? E aqui, um material que todos conhecem, na época lançou-se depois também um dadinho, né, com 6 metas para as pessoas, jogarem ali, conforme a meta que saísse, falava a respeito, e concomitante a questão da criação, não é, tanto do núcleo de segurança do paciente, como a exigência do plano de segurança do paciente, coisas que até hoje a gente vê aí os hospitais se debaterem. Não é o caso de vocês, mas vocês são a extrema exceção, já que estamos falando com um hospital certificado, né, lembrando que apenas 9% dos hospitais, em média, algumas vezes mais, algumas vezes menos, tem algum tipo de certificação. Então, a imensa maioria dos hospitais ignora tudo isso que nós estamos falando, ok? Tem lá pelas tantas as metas mais ou menos estabelecida, mais ou menos cumprida, inventaram um negócio de pulseira, inventaram um negócio de cirurgia segura e vamos que vamos, tá bom? Essa é a realidade, da imensa maioria dos hospitais brasileiros, dos quase 7.000, 6.500, se não me engano, a última vez que se falou disso. Muito bem. E quando a gente vai para o manual 7 da Joint Commission, né, o atualmente em vigor, no ano que vem deve sair a versão 8, do manual da Joint, você vai ver lá o IPSG, como identificar corretamente os pacientes, está já ampliado, já saiu da ideia da pulseira, ele já tem uma visão bastante ampliada sobre a identificação do paciente, melhorar a eficácia da comunicação, então já não é mais somente comunicação segura, é todo o processo de comunicação, isso nós vamos ver como é importante a participação do paciente, melhorar a segurança dos medicamentos, em especial os de alta vigilância, garantir a cirurgia segura, reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado de saúde e reduzir os riscos de danos resultantes de queda. Então, essas são as metas internacionais, as metas do Manual 7 da Joint Commission. E na ONA, né? A ONA, então, no Manual 22, resolveu chutar o pau da barraca e foi muito além das 6 metas, né? Então, se você hoje pega a NO 23, onde estão as políticas de segurança do paciente e o mínimo, vamos dizer assim, exigido pela ONA no que diz respeito à segurança, às metas de segurança do paciente, você vai ver todos esses itens aqui aparecendo, que dá realmente um trabalho muito maior para as instituições, porque entra lá pelas tantas, transparência na divulgação de incidentes. O que que é isso? É o tal do disclosure, né, como a gente já falou algumas vezes, a existência do núcleo, sistemática de notificação e tratativas de evento adverso, e além das 6 metas, 7 metas, vamos dizer assim, normalmente utilizadas, tá? Então, percebam que o olhar que a ONA tem usado para essa questão de segurança, ele é ainda mais rígido do que o da própria Joint Commission.
entendeu? Apesar da metodologia ser um pouco diferente, ou bastante diferente, o olhar que a ONA tem no Manual 22 para as questões de segurança do paciente, ela ainda é mais abrangente, mais rigoroso. E eu trago para vocês, para a gente entender um pouquinho, essa questão da nomenclatura, que muitas vezes gera confusão nas instituições, não é incomum a gente tropeçar em termos diferentes que diversas pessoas usam. Os avaliadores são parcialmente culpados, porque muitos não conhecem taxonomia, não estudaram sobre isso, ou tudo bem, não fizeram copia e cola de um trabalho fantástico que um avaliador do IQG fez, comparando as diferenças, de diversas taxonomias que existem. De qualquer maneira, eu trago para vocês o resumo disso, tá? Então, esta é a taxonomia da OMS, que é a que está valendo, que a maioria dos serviços usa com bastante fluidez. Ela vai dizer que os incidentes, né, de segurança do paciente, eles se dividem em NIR/MIS, incidente sem dano e incidente com dano. Vocês já estão carecas de saber isso, né? Tem até espaço para notificar isso daí no sistema de notificação. Lembrando que o NIR/MIS é o quase dano ou quase erro. Não existe quase evento, né? É uma contradição em termos. Evento é evento, ele aconteceu, ele não aconteceu. Quase evento não existe. Então, aquelas pessoas que traduzem NIR/MIS para quase evento, isso não ocorre na língua portuguesa, não é no mundo, né? Na língua portuguesa, evento é evento. Você teve o evento ou não teve o evento, né? Não tem como ter um quase evento. O que existe é o quase dano, quase erro, e é o near miss. O termo near miss acaba sendo mais utilizado, o termo em inglês, né, acaba sendo mais utilizado nas instituições. Então, você tem o incidente sem dano e o incidente com dano. Para a OMS, esse é o tal do evento adverso, tá bom? Muito bem. A nomenclatura, a taxonomia da ONU é um pouquinho diferente, ela é baseada na OMS, mas um pouquinho diferente, e é aí que causa a a confusão nas instituições, tá? De novo, ocorre um incidente, mas eles acrescentam um elemento ali, que é a tal da circunstância de risco. A JCI fala em circunstância notificável, a OMS também vai falar de circunstância notificável, mas não coloca dentro dos tipos de incidente. É alguma coisa que está por fora, está fora do contexto. Para a ONA, não está fora do contexto, está dentro, é um tipo de incidente, então tenho que notificar. Então, o que que são isso? Então, por exemplo, o piso molhado, lá pelas tantas, a falta de uma identificação, uma plaquinha de identificação da voltagem ou do equipamento, ou lá pelas tantas, alguém que recolhe todas as identidades de 4, 5 pessoas e vai fazendo os cartões de identificação, as etiquetas de identificação junto. Ou prepara o medicamento de forma coletiva, né? Está cuidando de 4, 5 pessoas, 4, 5 pacientes, vem o medicamento da farmácia, ele abre todos aqueles saquinhos que vieram cuidadosamente identificados a paciente, mistura tudo e vai fazendo, formulando as prescrições numa cuba, né, numa bandejinha ali de metal e colocando etiqueta de esparadrapo com o número do leito. Pronto, destruiu tudo, né? Destruiu o meta 1, destruiu o meta 3, detonou com tudo, não lavou a mão, não fez a 5. Pronto, é isso que o avaliador gosta de ver e dizer que está bem minhoca, tá? Então, isso é o quê? Não aconteceu nada, não fez nada de errado propriamente dito, não atingiu o paciente, nem NIR/MIS é circunstância de risco. O NIR/MIS é o quase quase, então fiz o medicamento, fiz de forma errada, mas percebi porque olhei a pulseira, porque o anjo soprou no ouvido, sei lá eu o que aconteceu, não fiz a administração do medicamento de forma equivocada, ainda que ele estivesse inadvertidamente identificado. Entendem o que eu digo? É o near miss. E o evento? E aí a ONA separa o evento com dano e sem dano. Então, quando a gente fala evento durante a avaliação, normalmente a gente está falando nessa categorização da ONU, ou seja, tanto faz com dano ou sem dano, e o evento adverso, aí sim, ele é separado em óbito, grave, moderado e leve, tá? Como é que eu separo entre eles? Óbito, obviamente, é mais
terrível, porém mais fácil de se avaliar. Então, quando o evento adverso, uma broncoaspiração maciça, passagem de intracate, né, de catéter central com pneumotórax, lá pelas tantas, uma extubação inadvertida, um uso inadvertido de medicamento de alto risco e causa diretamente o óbito, pronto, evento com óbito, tá? É chamado também o never event, intrair suicídio intra-hospitalar e outras situações mais graves, tá? A diferença, a dificuldade acaba sendo separar, muitas vezes, o que é dano grave, moderado e leve, né? Então, aí uma coisa que a gente fala, um jeito de separar é quando é leve, você não alterou o plano terapêutico, não alterou, não citou mais exames, nem permanência, nem maior observação, nem especialista, nem trocar dieta, nem acionamento do time de resposta rápida, não alterou o plano terapêutico. O moderado já teve uma alteração e o grave você tem uma sequela, você tem alguma coisa que vai ficar daquele evento para mesmo após a alta, mesmo após a recuperação do paciente. Ele teve uma parada, ele precisou de uma traqueostomia de urgência, ele precisou, sei lá eu, de uma intervenção mais pesada, ficou mais tempo internado por causa daquele evento, e isso caracteriza o dano grave, ok? Muito bem. E aí, vamos passar para as metas propriamente ditas. Então, quando a gente faz o trabalho de implementação dessas metas, nos clientes, a gente nunca começa na sequência, né. Por quê? Porque apesar do 1 ao 6, né, 1 ao 7 talvez, se vocês queiram, elas não são uma escadinha, né, ela não é começa da 1, depois vai para 2, para 3, não, não, não façam isso. Não é um bom jeito de tentar implementar as metas de segurança. Por quê? Essencialmente porque algumas metas elas já estão muito mais enraizadas, exemplo, higiene de mãos. Então falar de meta 5, CCH fala de meta 5 a vida inteira, né, é 5 de maio, agora tem um outro dia que é da cada um fala um motivo, mas tem 2 dias mundiais de higiene de mãos, se não me engano é 18 de outubro, não sei se é o dia do médico, acho que é isso, e 5 de maio, sempre achei que era 5 de maio, agora saiu na internet, tem hoje é dia de higiene das mãos. Tá bom, tentar entender por quê. Não me vieram com uma desculpa satisfatória, um é da OMS, outro é da ONU. Tá bom, vai, pode ser. Mas, enfim, eu estou dizendo que a meta 5 ela é muito mais implementada, a maioria dos hospitais já trabalhou alguma coisa de meta 5, já trabalhou queda, já trabalhou lesão por pressão, meta 6, né. Alguns até já empiricamente foram desenvolvendo alguma coisa com relação a medicamentos, a meta 3. É claro que a 4, a 1, né, cirurgia segura, identificação e principalmente a meta 2 são extremamente desafiadores, tá. Então, comecem por onde quiserem, mas entendam que as metas elas vão além daquele rótulo que a maioria das pessoas conhecem, né, elas são verdadeiras ações que tem que tomar a instituição de cima a baixo, desde a alta direção, desde o conselho, do CEO, do dono, não importa que desenho que o hospital tenha, até o último plantonista, a pessoa que menos se relaciona ao auditor, que vai lá uma vez por mês, ele precisa entender, compreender, adotar e divulgar as metas de segurança. Esse é o ponto, ok? Então, quando se fala de meta 1, o que se tem como presunção, né, da implementação, se reconhece como implementação definitiva da meta 1, é a existência de pelo menos 2 elementos de identificação, nome completo, data de nascimento, da mãe, do prontuário, enfim, algo que seja do paciente, não vale nada relacionado ao serviço, não vale número do leito, não vale código, de conta do paciente, não vale, número do quarto, ala, nada disso, cor, bichinho, nada. Tem que ser algo referente ao paciente, né, então o nome dele, a idade ou a data de nascimento, nome da mãe, etc e tal. Isso tem que aparecer em todos os momentos que eu vou me relacionar com o paciente. Eu usar
esse padrão de identificação. Então, o Alexandre, ele deixa de ser simplesmente Alexandre, ele passa a ser Alexandre Bonfim Faria Santos, com a data de nascimento em 11/2/1969, tá? Esse é o meu novo nome a hora que eu entro num serviço de saúde que adota a Meta 1 de forma robusta, tá? Então, todas as coisas que se relacionarem a mim vão vir nesse formato, inclusive as conversas, as interlocuções que vão acontecer comigo, tá? Então, quando eu vou administrar medicamentos, sangue hemoderivado, colher material para exame, entregar dieta, é um lugar que a gente sempre pega, né? A gente adora fazer visita, né? O avaliador, né? Vai após o almoço e ver como é que as dietas estão sendo recolhidas, né? Se elas estavam identificadas, se o paciente sabia que tinha que estar identificada aquela dieta, né? Porque a dieta é terapêutica, né? É uma forma de terapêutica, portanto, se encaixa dentro da Meta 1, tá? Folha de prontuário, tubo de ensaios, etc. Consulta de pronto-socorro, né? Identificação também em pronto-socorro e ambulatório, tá? Para que isso acontece? Essencialmente para a gente reduzir o risco, né, de trocar uma pessoa por outra, administrar inadvertidamente o medicamento, colher exame, identificar errado uma biópsia, coisas desse gênero, tá? Então, quando que se faz a Meta 1? Todos esses momentos que vocês estão aí, não vou ficar lendo um por um, explicando por um, os senhores estão carecas de saber, né? Mas, essencialmente, antes de qualquer intervenção, antes de qualquer relacionamento com o paciente, eu devo fazer a Meta 1. E por que eu estou insistindo nessa palavra, nesse verbo, fazer a Meta 1? Porque, na medida do possível, não existe Meta 1 em silêncio, tá? Ah, eu faço a Meta 1. E eu, tá bom, vai lá e faz. Eu fico ouvindo, não vendo a Meta 1 ser feita, tá bom? Então, um dos bons jeitos de fazer auditoria de Meta 1 é ouvir a Meta 1 acontecendo e não vendo. Por quê? Porque, essencialmente, eu devo contar com a participação do paciente, tá? Ela aí, e aí que entra a questão do cuidado centrado, que talvez tenha um pouquinho de diferença do que os senhores estão acostumados, olhar simplesmente a pulseira, ou ainda bipar, né, que é tecnologia, eu bipo o crachá, bipo a pulseira, o medicamento, o isso ou aquilo outro, e garanto a Meta 1. De verdade, não. A rigor, não. Por quê? Porque a Meta 1, na medida do possível, claro, não para pacientes comatosos, com doenças psiquiátricas, crianças, enfim, né, situações em que não haja ali condição de uma comunicação adequada, eu devo perguntar para o paciente o seu nome completo e a sua data de nascimento, ouvir a resposta com paciência e entendimento. Às vezes, olha que o exemplo daqui da Universidade Federal da Bahia, fantástico, às vezes pedir para o paciente soletrar o sobrenome, né, se são aqueles nomes complicados, e aí sim, conferir pulseira, medicamento, tubo de ensaio, dieta, whatever, com bip, sem beeper, enfim, do jeito que eu quiser, mas fazendo com que a resposta, né, venha dele e não a gente provocar. O senhor é o fulano de tal? Ele vai dizer sim, ou simplesmente não falar absolutamente nada, dar uma olhada na pulseira que pode estar errada, e administrar o medicamento, né? Ou ainda, pior de tudo, olhar na plaquinha do leito, né? Nem pensar que existe pulseira, nem pensar que existe paciente, só olhar o número do leito, o nome que está escrito na plaquinha e achar que isso daí resolve. Só que esse nome era do paciente que já foi de alta, e os dois chamam Antônio e você fez a medicação errada, né? Exemplo, ou colheu o sangue errado, deu dieta errado, fez uma anamnese, isso acontece também no ambulatório, no consultório, o médico chama, não confere, no meio do caminho ele abriu o MV no lugar errado, o TASI no lugar errado, ele está avaliando o outro paciente, ele está escrevendo coisas de um paciente no prontuário do outro. Aí no meio do caminho ele fala, nossa, não é. Se for isso, tudo bem, às vezes não acontece, ele continua e vai conduzir errado o caso, porque confundiu os pacientes. Isso não é tão incomum quanto a gente acha e não
é nada engraçado, ok? Então, meta 1, ela é feita, ela é falada, ela é dialogada, o paciente participa. Então, a gente pergunta para ele qual que é o seu nome completo e sua data de nascimento. Tá bom. O paciente, tá bom, eu vou falar, tá bom. Aí vem mais um, mais um. Na quarta vez, velho, ele está enlouquecido com você. Ele vai falar, o que que esse hospital tem, né? E aí a história que eu conto, e é verdade, o paciente lá nos tempos de Facebook, publicou no Facebook uma identidade, pôs na testa, né, com o nome, e falou assim, não é possível que esse hospital ainda não saiba quem eu sou, eu já estou aqui há 2 dias, eles continuam me perguntando meu nome completo e minha data de nascimento. Então, há necessidade da gente fazer um processo que chama educação do paciente, né, que é justamente informar para ele, para o acompanhante, para o visitante, para o cuidador, para a família, que essa é uma prática da instituição, que isso vai ser feito todas as vezes que forem ter contato com aquele paciente. E se isso não for feito, para eles reagirem, né? Não permitam que seja feito o medicamento, colhido sangue, dada a dieta, etc. e tal, se não for perguntado o nome completo e a data de nascimento. Isso é para a segurança do próprio paciente. Pronto, integrei o paciente e a família na meta 1. Como ele não pensa em nenhuma outra coisa, ele está ali internado, ele está, claro, pensando na doença, nas coisas dele, mas ele não tem 4, 5, 10 pacientes para cuidar. Ao contrário do profissional de saúde, ele vai levar aquilo extremamente a sério na imensa maioria das vezes e vai mesmo exigir que as pessoas façam a meta 1 antes de entrar em contato com ele, antes de ministrar qualquer medicamento, colher sinal vital, qualquer coisa que vá fazer com ele. O que não é ruim, tá? A gente pode achar que isso vai transformar o paciente num chato, paciente pentelho, que reclama, que questiona, que, né, enfim, dá problema, né? A gente costuma usar essas palavras, família difícil, paciente complicado, a gente fala isso. E, na verdade, as pessoas só estão tentando ser barreira dentro daquele diagrama do queijo suíço, não deixando o perigo virar evento. Então, não é nada de errado, não é problema nenhum o paciente falar, mas espera aí, doutor, o senhor não conferiu meu nome e minha data de nascimento, ou não lavou a mão antes de vir fazer meu curativo, antes de tocar, né, me auscultar, se os médicos auscultassem alguém. Enfim, isso não é um problema, pelo contrário, é algo bom, positivo e que a gente deve estimular que aconteça. Tudo bem? Tudo bem. Quais são os problemas, então, de uma implementação robusta de Meta 1? Primeiro, a questão dos tamanhos dos nomes, né? Porque se eu devo usar nome completo, por exemplo, é uma das que a maioria dos hospitais utiliza, como fazer com aqueles nomes que têm 5, 6, 7 nomes, os príncipes, né, princesas, têm nomes enormes. Então, vai ter abreviação, não vai? Como são feitas essas abreviações? Qual é o padrão para abreviar? Se eu tenho sistema, beleza, tranquilo, a máquina não se importa de escrever um monte de nome. Mas se eu tenho que fazer essa identificação na mão, começa a ser um problema, né? A chance das pessoas escreverem só o número do leito ou botar só as iniciais aumenta muito, tá? Local da identificação, então, causar lesão de pele, isso é comum aí nas crianças, vocês sabem melhor do que eu. Existem pulseiras específicas, antialergênicas e etc e tal, enfim. Mas pode ser que o local da colocação da pulseira seja inadequada. Pacientes autistas, por exemplo, muitos não suportam a ideia de ficar com a pulseira, então são situações que causam aí dificuldade no estabelecimento desse padrão de identificação. A própria deterioração, o paciente fica muito tempo internado, toma banho, molha, suja, etc e tal, vai, arranca, cai sangue, soro, sei lá eu o quê, baba ali na pulseira, precisa trocar essa pulseira. Isso é um momento extremamente delicado. Por quê? Porque, via de regra, a pessoa fala e fala, puxa vida, estragou a pulseira. Vai ali no administrativo e fala, estragou a pulseira. De quem? É do 403. Pronto, dá o número do leito, a pessoa imprime, trocou de leito, imprimiu a pulseira errada. Tá? Então, cuidado nesse momento da troca da identificação. O rigor para isso ser feito é igual ao do primeiro, ou seja, no mundo ideal, eu teria que pedir a identidade do paciente e construir uma nova pulseira baseada na cara crachá, né?
Claro que se eu já sei o nome completo, data de nascimento, ou se a pulseira anterior tem lá um código, consegue ser, reproduzida, eu tenho mais segurança. Mas se for só de boca, né, ó, estragou a pulseira, cuidado para não, imprimir uma pulseira errada. Sempre muito mais difícil fazer a identificação dos pacientes comatosos, confusos, sem identificação clara, pronto-socorro, né, paciente com trauma, paciente, rebaixamento de nível de consciência, acaba pondo desconhecido, desconhecido 1, 2, desconhecido calvo, desconhecido idade entre 40 e 45 anos, enfim, você tenta ali algum tipo de identificação para conseguir, melhorar até criar uma identificação mais robusta. Os RNs, os senhores todos bem sabem, né, a dificuldade muitas vezes para conseguir colocar pulseira no recém-nascido, e o uso do nome social, né, que é outra coisa que está crescendo bastante, seja por questão, de opção, né, troca de nome por opção, troca de pessoal das pessoas, né, hoje normal, ou troca por motivos religiosos, motivos outros, né, então, as pessoas têm um nome de batismo e são conhecidas, são chamadas por outro, né. A boa prática, inclusive a justiça, diz que esse nome social é o que vale. Então, cuidado aí, né, nesse momento da fazer a identificação, para não causar constrangimento, essa é a ideia, não constranger o paciente. Muito bem. Dúvidas até aqui, então? Aqui as várias formas, né? A questão do binômio, cuidado com a alta de crianças, vocês conhecem muito bem os procedimentos, a segurança, né? A garantia, de, da segurança no momento de retirada de crianças de berçário, alojamento conjunto, mesmo UTI. Alguma dúvida? Não? Meta 1? Vamos para a meta 2. Então, como eu falei anteriormente, essa é a meta mais complicada, é a mais difícil, é a última que a gente vai implementar. Por quê? Porque ela diz respeito à comunicação, e comunicação é o principal gargalo, o principal problema da imensa maioria das instituições. Elas não têm tanta falta de gente, equipamento, recursos, do que tem falta de informação, dados, indicadores, comunicação segura, tá? Então, isso falta muito mais do que falta recursos, gente, etc. Só parar para pensar. Então, quais são os nossos pontos principais dificuldades na comunicação? Essencialmente, nosso prontuário, né? Via de regra, os prontuários são muito ruins, a gente fala sobre isso, já tem conversado sobre isso várias, oportunidades. Eles são muito focados, em questões jurídicas e questões administrativas, faturamento, e pouco na questão da transmissão da informação e muito menos ainda na participação do paciente. A gente não faz o prontuário imaginando que ele é do paciente, e é a realidade. Se vocês forem pegar, inclusive, do ponto de vista legal, não existe mais prontuário médico, não existe prontuário da organização, o prontuário é do paciente, tá? Inclusive ele tem acesso, ele pode tirar cópia, ele pode tirar foto, claro, com regras, evidente, mas ele é dele, tá? E a gente não faz o prontuário pensando no paciente e nem, nas equipes, tá? Nós temos ainda problemas relacionados à admissão, à adoção do plano terapêutico, né, que a gente se debate há tanto tempo, melhorou muito, mas ainda temos dificuldades com relação ao plano terapêutico. Uso de ordens verbais, menos, bem menos do que no passado, onde era muita coisa feita de boca, né? Agora, ok, pode até um momento ali ou outro, alguma coisa ser feita de boca, mas via de regra, as coisas estão bem mais documentadas. Resultado de exames críticos que eram também passados de forma informal ali, no WhatsApp, de boca, por telefone, não, já tem processos mais construídos. A famosa transição de cuidado, muita gente confunde ou até acha que é sinônimo, Meta 2 com SBAR, com transição de cuidado, não, não é. Meta 2 é bem mais amplo, SBAR é só uma ferramenta, e a transição de cuidado, um momento ali da vida do paciente, seja ele internado ou em regime, externo. E a alta, né? A alta é uma coisa também que a gente se preocupa, uma informação muito importante.
Aqui eu deixo para vocês, eu não vou ler um por um, porque nós não temos tempo para isso, daria um bate-papo somente sobre isso, mas a estratégia para envolver o paciente na meta 2, né, e para se envolver com o paciente na meta 2, tá. Então, alguns momentos eu trago, então, aqui a admissão, o que é que nós precisamos pensar, e lembrando que a admissão, a preocupação do paciente está num lado, o tratamento dele, a cirurgia, a recuperação, e nós estamos pensando em quê? Termos, contratos, direitos e deveres, reconciliação medicamentosa, alergia, etc e tal, tá. Então, são momentos em que a equipe está com foco em uma coisa e o paciente e a família estão com foco em outra, tá. Nesse momento, a comunicação, ela normalmente tem ruídos, por isso, a necessidade de se ter ferramentas bem construídas para uma admissão segura. Trago para vocês os exemplos que tem, por exemplo, de admissão multiprofissional. É um jeito de melhorar, né, de trazer um pouco mais o paciente e a família para esse momento, importante de comunicação, que é a admissão. Ao longo da internação, então, como envolver o paciente, né, como se envolver com esse paciente ao longo da internação, são vários os momentos de gaps ali, de dificuldades, de atenção na comunicação, passagem de plantão, transferência de nível de cuidado, foi da UTI para o quarto, muda a medicação, muda a abordagem, muda o jeito de, regime de visita, muda uma série de coisas, ao contrário também, exames realizados no leito, transferência para exame fora, tudo isso, ao longo do processo de internação desse paciente, exige, regras de comunicação, de tal forma que as pessoas consigam se envolver com o paciente. E aqui tem algumas dicas, né, então, solicitar permissão para o paciente para fazer o que a gente precisa, informar quem é o responsável pelo atendimento dele naquele momento, né, questões relacionadas a transições esperadas e não esperadas, os prazos para isso acontecer, enfim, realmente trazer o paciente para dentro, desse atendimento, do que está acontecendo, trazer para dentro da meta 2, tá. E finalmente, não menos importante, a questão da alta. A alta, de novo, ocorre aquele momento em que a instituição está querendo uma coisa, o paciente está querendo outra. Via de regra, 99, talvez 95% das vezes, o paciente quer ir embora, a família quer ir embora. Alguns não, querem ficar, às vezes a família quer ir embora, quer deixar o paciente, mas, de um modo geral, ocorre uma sinergia aí de vamos embora, isso é o importante. E o hospital está preocupado com uma série de outras informações, é orientação, é reconciliação de alta, é informação dos sinais de alta, é informação de contato pós-alta, que alguém vai ligar, sei lá eu, para saber como é que foi, né, qualidade percebida, para falar sobre infecção de ferida, para falar sobre desfecho clínico, que já tem que ter retornos agendados com o médico, com o ambulatório, com o grupo, né, de assistência para aquele paciente, e, o paciente quer mais é ir embora, não quer informação nenhuma. Por isso, então, ter uma rotina, um programa, um plano de alta é absolutamente fundamental, né. E nesse plano de alta, não só fazer um resumo, entregar alguma coisa, seja meio eletrônico, seja meio físico, mas ter ali garantia de que o paciente entende, não é, qual é o plano terapêutico que ele tem dali para frente, uso de medicamentos, os acompanhamentos, as informações que devem ser passadas para o médico dele, médico de família, se isso for o caso, né, quais são os sinais de alerta, se ele entende, né, e se ele está devidamente estimulado a fazer perguntas, levantar dúvidas, enfim, trazer esse paciente para o momento da alta de forma mais construída. Se não der para fazer naquele momento, não deu para fazer antes, né, então o ideal é programar essa alta, ter o plano terapêutico, a alta programada, as ações indo acontecendo, né, acontecendo ao longo desse tempo, no momento da alta e pós-alta, né, então é um entendimento de que existe toda uma cadeia, uma sequência de ações a serem realizadas aí, e a alta não é simplesmente o: "Ok, pode ir embora", né, corta a pulseira, vai embora. Não, é todo um processo, de extremamente relevante de informação de a meta 2.
Muito bem, aqui as ferramentas da construção da meta 2, né, não vou entrar em detalhes de cada uma delas, mas todas elas têm seus pontos fortes, pontos fracos, né, a gente sempre procura, utilizar a melhor possível para aquela informação a ser transmitida. Meta 3, então, medicação segura, se alguém quiser fazer alguma interrupção, fiquem à vontade. Como trazer a meta 3 para dentro da assistência centrada no paciente, né, então justamente a princípio, né, entendendo que ela é uma meta maior do que simplesmente os medicamentos de alto risco. Claro, eles são importantíssimos, eles têm que ser identificados, segregados, administrados de forma conjunta, feito dupla checagem em prescrição, recolhidos de forma segregada, né, um descarte segregado, enfim, tem todo um ritual para os medicamentos de alto risco, mas a meta 3 a tendência atual é entendê-la como um processo mais amplo, né, não somente para esses medicamentos, mas a segurança de toda a cadeia medicamentosa, que vai desde lá da padronização dos medicamentos, aquisição, controle, pela farmácia central de medicamentos, enfim, pela farmácia satélite, o controle do medicamento carrinho de parada, enfim, dispensação, prescrição, talvez prescrição antes, dispensação, administração, olhar de eventos adversos, né, descarte, enfim, tudo isso debaixo de olhar da meta 3. Então, mais do que nunca, a meta 3 não é alguma coisa da farmácia, a gente ainda ouve o pessoal falar essas bobagens, né. "Ah, então meta 3 isso é coisa com a farmácia". Não, isso é uma coisa institucional, tá. Porque vai incluir, por exemplo, prescrição. E aqui quem entra são os colegas médicos, né. Então, aqui algumas, vamos dizer assim, algumas, orientações de uma prescrição segura, né, hã, mas evidentemente, quanto mais tecnologia eu tiver embarcado nisso, melhor. Então, se eu tenho um sistema que me avisa de interação medicamentosa, interação em Y, interação medicamento-nutriente, se me avisa de de dose máxima, né, atingimento de dose máxima para o paciente, se me avisa, sei lá eu, da alergia relatada pelo paciente, tudo. Então, quanto mais tecnologia eu conseguir agregar nesse momento da prescrição, menos risco eu vou estar, correndo, evidentemente. A dispensação segura do medicamento, evidentemente, análise das prescrições pelos farmacêuticos, né, esse é um ponto que, por exemplo, na Joint Commission é totalmente obrigatório, então não rola falar: "Ah, então eu faço para a maioria, os mais isso", não, não rola, é para fazer para todo mundo, então na Joint não tem, discussão sobre esse ponto, ponto passivo, meta de segurança de pacientes, meta 3. Na Frona é um pouco mais ainda, flexível nesse sentido, tá. O entendimento de que, já nesse momento de dispensação, algumas ações relativas aos medicamentos de alto risco precisam ser vistas, dos da portaria 344, medicamentos controlados, mas, de um modo geral, um olhar aí sobre esse ponto, da dispensação. E já aí na dispensação, aqueles medicamentos que assim a instituição entender que precisam, já devem começar a receber o tratamento, né, da administração duplo, desde o momento da dispensação. O que é isso? É o termo mais adequado para aquilo que a gente chama, ou convencionou chamar, de dupla checagem, tá. Então hoje, 99% dos hospitais, quando você fala de dupla checagem, eles entendem que existe, né, entendem esse termo. Muitos conseguem dizer o processo mais robusto, que é justamente isso, desde o momento da dispensação até todas as fases, esses certos da administração serem feitos por 2 pessoas, então não é só 2 assinaturas na prescrição, o nome dupla checagem sugere isso, eu faço uma checagem, aí vem alguém e faz mais uma, pronto, dupla checagem, né. Não, não é isso de forma alguma, tá. É a administração conjunta ou ainda, esse processo, relacionado aos medicamentos de alto risco feitos de forma conjunta por pelo menos 2 funcionários distintos, né, funcionário
tá? Que os 9 certos e aqui os tais dos medicamentos que se faz mais presente essa necessidade dos medicamentos de alto risco. Como eu disse, cada unidade, cada serviço, cada organização define quem são os seus medicamentos de alto risco, qual é o apetite, por assim dizer, de gestão de risco. Então, algumas têm um perfil epidemiológico que usa muito mais, sei lá eu, medicamentos da classe dos anticoagulantes, dos narcóticos, opioides, etc e tal. Tá bom? Muito bem. E aqui as práticas mais seguras, divulgação, identificação dos medicamentos, sistemática de armazenamento segregado e a famosa dupla checagem. Alguns medicamentos que são uma lista que pulou, desculpe, uma lista de alguns apenas que podem entrar nessa categoria. De novo, cada serviço separa o seu. Meta 4, cirurgia segura. Então, é uma meta meio antiga, bastante. Vocês viram que lá no 2004 já aparecia a questão da cirurgia feita no local adequado, paciente adequado, momento adequado, etc e tal. Hoje, isso está muito mais enraizado, então, o protocolo de cirurgia segura, ele tem base. Aqui algumas ferramentas, só para vocês saberem, sistematização da assistência, quadro, checklist, mas o que eu queria dizer era mais esse slide. Hoje ele já está muito mais enraizado, inclusive é alvo de campanha da OMS, né? Campanha de cirurgia segura e da desenvolvimento deste checklist, o checklist de cirurgia segura, tá? Então, classicamente se divide em 3 etapas antes da indução. Por que antes da indução? Para que o paciente possa participar. Então, já é isso, aí já está o momento do cuidado centrado na meta 4, tá? Então, o paciente, se não o paciente, seu acompanhante, seu responsável, enfim, participa ou deve participar do famoso sign-in, que é essa primeira fase. Esse nome, sign-in é da Joint Commission, tá? Que é a fase inicial que se faz antes da indução anestésica. É ali o último momento, vamos dizer assim, que o paciente pode desistir do processo, pode dizer que não assinou termo nenhum, que não sabe dos riscos, que não é ele, que não é essa cirurgia que o médico está dizendo que vai fazer, que ele vai fazer de verdade, que não é esse lado, que não é essa perna, que é enfim, é o momento que ele vai ter ali a oportunidade de confirmar se realmente todos esses itens que são questionados estão ok. Tá bom? Por quê? Porque dali para frente nós já vamos para o time-out. O time-out já se faz com o paciente sedado, né? Anestesiado, né? Ele já não tem como participar do time-out. Por quê? Porque essa segunda fase ela já é feita antes da incisão. É aquela paradinha que os americanos inventaram e salvou milhares de pessoas até hoje. A gente continua ridicularizando porque talvez, né, brasileiros sejam mais desenvolvidos, talvez, mas a gente continua tirando sarro dos médicos americanos, mas eles fazem exatamente isso, é uma paradinha antes de cortar, antes de iniciar a incisão, é um time out, tempo, onde faz essa última conferência, as pessoas identificam de novo o paciente, o local, o procedimento, quem está participando daquele procedimento, porque muitas vezes não se conhecem, nunca participaram da mesma cirurgia, esse instrumentador com o anestesista, com o cirurgião principal, com o cirurgião auxiliar, nunca trabalharam juntos, né? Então eles se apresentam, de certa forma, vai ser feita ali a revisão dos pontos pelo cirurgião, pelo anestesista, pela enfermagem. Esse é o time-out clássico. Na prática, a gente sabe que não funciona assim, que muitas vezes nem cirurgião na sala está, o time-out é só preencher um quadro ou fazer um checklist, a gente sabe de tudo isso, mas vai da maturidade da instituição, ok? E, finalmente, pessoal, o sign-out, que é antes de sair da sala, aquela conferência, não é? Dos materiais antes de sair da sala. Esse sign-out, a boa prática, diz que ele deve ser feito com o paciente ainda em sala. Claro, ele vai estar ou totalmente anestesiado, ou se recobrando ainda, né? O paciente não vai estar acordado na sala de cirurgia, não é o padrão.
mas é aí que você vai ter por que o paciente está presente. Porque se faltar alguma coisa e você não encontrou, já virou o hamper no chão, não achou onde é que está, sei lá eu, a compressa, o instrumental, ou a agulhinha, o que quer que seja, vai ter que radiografar o paciente, porque pode ter ficado dentro do campo operatório, né? O famoso corpo estranho, né? E esse paciente vai precisar ser reabordado o mais precoce possível. Esse lance de, deixa, vai que não acontece nada, vai que ninguém percebe, não rola, tá? Imensa maioria das vezes não rola. Então, é aí também que a gente vai olhar a questão das biópsias, questão das peças, né? A identificação das peças e, lógico que o sign-out ele não é feito num momento, num minuto, ele vai sendo feito ao longo do curso da própria cirurgia. Então, assim, é importante que quem faz isso, normalmente instrumentador, pessoal da circulante, etc e tal, quem participa ali da cirurgia, saibam os tempos da cirurgia, que normalmente o cirurgião avisa, terminamos, vamos começar a fechar, qualquer coisa do gênero. Então já sabe que dali para frente é uma fase de conferência dos itens, de contagem de materiais. Para quê? Para que realmente o sign-out não venha a impactar numa demora, né, de liberação do paciente, liberação da sala, tá bom? Então são jeitos de fazer. Muito bem, alguns exemplos aqui, o famoso, lá, nem sei se ainda existe, preciso ir lá a qualquer hora dessa, é do Sírio, o quadro do time-out deles, eles chamam todo o processo de cirurgia segura de time-out, é um apelido, né, porque realmente quando veio, esse é o nome mais, e a prática mais exótica, vamos dizer assim, para nós Brasil, acabou ficando o apelido time-out, mas é todo o processo que está aí relatado, ok? E, para nos ajudar, em 2014, veja só, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões lançou o Manual de Cirurgia Segura, apenas um ano após a Anvisa ter feito o RDC. Então, cirurgiões preocupados com segurança, normatizando, então, a meta 4 dentro desse Manual de Cirurgia Segura. E ele vai falar, eu não vou descrever, claro, cada uma das etapas, mas essencialmente a mesma coisa que o OMS, evidentemente, ele só coloca um tempinho a mais lá no final, que é até bastante interessante. Então ele vai falar sobre coisas a serem feitas antes da indução, antes de iniciar, antes do paciente sair da sala e na RPA, antes do anestesista dar alta do paciente ir embora da RPA. Então, divide aí, coloca um quarto momento, interessante, não tem problema nenhum. Então, hoje, no momento 2023, quase 10 anos depois dessa cartilha, não adotar procedimento de cirurgia segura é má prática, tá? Então, aquele cirurgião que não faz isso, ele está indo contra OMS, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e toda uma linha de boa prática de cirurgia, ok? Então, é para fazer, não tem mais essa discussão de, puxa vida, na minha realidade, os meus pacientes, na minha formação, na minha vivência, já estamos com 10 anos de boa prática preconizada pelo próprio Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, são os próprios sociedades de cirurgia que se juntaram, né? Provavelmente gente que sabe mais do que esse cara que está dizendo que não vai fazer, que falaram que é para fazer. Então, fica meio difícil alguém levantar a bandeira de que, não, acho que não precisa. Acho que aqui no nosso serviço isso é burocracia e é frescura. Acho difícil. Mas existe, a gente sabe que existe. Muito bem, meta 5, higiene de mãos. Então, como eu disse, a meta internacional fala de combate à infecção, é mais amplo, na meta nacional, né, na RDC 36, a gente vai falar sobre higiene de mãos, tá? Então é algo que, puxa vida, na pandemia estava tão bom, melhorou tanto, as pessoas tinham tanta preocupação com isso, agora, claro, que bom a pandemia foi embora, porém que pena a questão da higiene de mãos começou a voltar a ser um problema. A gente já encontra um monte de casco de dispenser de álcool gel vazio pelos hospitais, né? Você vai andando, vai apertando aquilo, sai poeira. Faz tempo que ninguém recarrega o álcool gel e a carcassinha ficou lá dos tempos da pandemia. Então,
Isso talvez seja um sinal muito claro de que temos problemas de meta 5, tá. Então, claro, é uma meta que impacta, eu trago aqui alguns dados para os senhores, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de adesão, não é fácil aderir à meta 5, não é fácil ter um trabalho de higiene de mãos, são vários trabalhos mostrando adesões aí na casa de 30, melhor dos mundos, 30 a 35% dos 5 momentos, né, da higienização das mãos, e dentro de um processo robusto de realização das mesmas, e a própria observação é muito difícil, tá. Então, as pessoas falam: "Ah, vamos fazer a observação de higiene de mãos para ter indicadores de meta 5". Isso é bastante complicado, o que a gente consegue de amostra não chega a 2%, os trabalhos mostram, e sempre existe o famoso efeito Wharton. O que que é isso? As pessoas sabem que tem alguém olhando, elas vão fazer, né. Quando as pessoas vão embora, e aqui que está mostrando, esse gráfico é exatamente isso, né, sem o avaliador olhar, volta a ser exatamente a mesma coisa que era 3 semanas antes, né. Ou seja, as pessoas voltam ao, entre aspas, "normal", que é, infelizmente, fazer apenas 1,5 das vezes que deveriam fazer, né, dos momentos que deveriam fazer. Alguns lugares adotam projeto espião, que nada mais é do que você não dizer para as pessoas exatamente quando é essa avaliação de higiene de mãos, nem quem que está fazendo. As pessoas são orientadas, treinadas, mas não se divulga: "Olha, hoje é o dia de avaliação de higiene de mãos". Não, você sabe que ao longo do mês agora de novembro, teremos a auditoria de higiene de mãos. Quando vai ser e quem vai fazer, ninguém sabe, só quem sabe, sei lá eu, a qualidade, CCH, enfim, um grupo específico, ok? Para ver se as pessoas, puxa vida, então tá, vamos fazer um pouco mais de higiene. Outra forma de medir a meta 5, essa inclusive é a preconizada pela própria Anvisa, né, que é o consumo de material, do álcool, dos sabonete e germicida, coisa e tal. Esse é um modo minhoca também de identificar, não é grande coisa, essencialmente porque ela não mede as oportunidades, né, não mede também quem, não consegue distinguir a pessoa, um pode estar usando 5 vezes, fazendo todas as vezes, enfim, fazendo muito maior a higienização do que outros, e evidentemente ela precisa ter um certo compliance, né, as pessoas não podem desperdiçar o produto por conta de, atingir a meta, de consumo, ok? E em alguns lugares começa a se ter a visão um pouco mais tecnológica dos processos, então você já tem aí, ferramentas para conseguir, pelo menos em 2 momentos, desculpe, passou, em 2 momentos daqueles 5, garantir ou melhorar muito a eficácia do meu programa de higienização das mãos. O que que é isso? Nada mais é do que um controle eletrônico, né, botar robô para olhar se está acontecendo ou não. Então aqui no crachá do colaborador você tem um RFID e lá no roteador, né, no sensor do dispenser você tem, outro. Quando o colaborador entra no quarto, o sistema entende que ele está dentro do quarto, ele precisa ir até aquele outro sensor e desativar. Como é que ele desativa? Apertando, né. Então, a hora que ele aperta o dispenser de álcool gel, ele desativa o sistema e ele tem 10 segundos, 20 segundos para fazer isso. Então entrou no quarto, vai lá, ativa. Claro, ele pode jogar na pia o álcool, não há necessidade dele esfregar nas mãos, a gente espera que pelo menos ele faça isso, né. E evidentemente antes de ir embora do quarto, ele precisa ir lá e ativar novamente o sistema. Como é que ele ativa? Apertando de novo o sensor, tá. Se ele fizer isso, o sistema identifica que está ok, se ele não fizer esse processo, o sistema identifica que aquele colaborador com aquele crachá fez a não conformidade, não higienizou as mãos. Alguns lugares adotam isso, aqui em São Paulo tinha esse sistema, se não me engano era no Oswaldo Cruz ou no Sírio, vinha junto com as camas, com a cama da Rio Rum, nem existe mais essa marca, mas vinha junto com as camas, usavam aonde? Essencialmente em TMO, né, lugares onde você tem uma necessidade muito maior de cuidados, etc e tal.
Mas ainda, o principal e o melhor ferramenta para controle de higiene de mãos é o paciente, né? O paciente, o familiar, principalmente. Então, quem está aqui da UTI sabe muito bem como a gente consegue convencer, na maior das vezes, as mães, né, a higienizar as mãos, e elas ficam de olho se realmente, antes de pôr a mão no bebezinho, antes de ir lá fazer os procedimentos, a pessoa vai lá bombar aquele aquele, dispenser verde, né, acho que é verde a maioria das vezes, que tem em cima ali da da incubadora. Então, esse olhar da mãe, esse olhar, se não tiver, né, do próprio paciente, esse, desculpe a palavra desgastada, empoderamento do paciente, para que ele se torne barreira, tem se mostrado a medida mais eficiente para melhorar o controle e higiene de mãos, ok? Então, é ter o produto, não deixar as carcaças de álcool gel largadas e estimular os pacientes a convencer, a obrigar os seus cuidadores, né, seja familiar, seja equipe de saúde, médico, corpo clínico, quem quer que seja, a higienizar as mãos antes de ter contato com ele, ao entrar no quarto, ao deixar o quarto, pelo menos esses momentos críticos, tá bom? Muito bem. E meta 6, né? Então, como eu falei para vocês, é uma meta 6,5, alguns lugares falam em 7, eu já fui avaliar hospitais que eles falam sem nenhum problema em 7 metas de segurança, não tem esse problema, porque são pacientes, inclusive, distintos, né? Quem cai não é quem faz lesão por pressão, e quem faz lesão por pressão normalmente não é o paciente que cai, são pacientes distintos, de um modo geral, tá? Mas para a nossa realidade, a gente fala então da lesão por pressão, todos os senhores conhecem bem, né? Toda a questão da necessidade de prevenção, do uso das escalas, isto é um combo quando a gente pensa em análise e participação do paciente, ou seja, existe a necessidade da avaliação, essa avaliação, ela resulta na adoção de medidas, essas medidas vão estar indicadas numa prescrição, numa evolução, sei lá eu, em algum lugar, e uma evidência de aplicação dessas, ações, né. Então, avaliei, deu alto risco, vai ter lá uma correspondência entre alto risco e YXZH ações, e estas ações vão estar descritas no prontuário e no próprio conhecimento do paciente, tá? Então, esse é um combo, completo, tanto da parte de lesão por pressão, quanto da parte de queda. Meta 6, ela é um bundle de ações, tá bom? Assim como alguns falam na meta 4, a cirurgia segura, como um bundle de ações, a 6 também. Então, tem a ver com a avaliação, identificação da necessidade das medidas, aplicação das medidas, tá? Então, olho esses 3 gomos, então, que escala que eu uso, como é que eu uso, onde que está, está no sistema, é obrigatório, não é, a pessoa faz direito, não faz, coloca só um xizinho, enfim. O que que isso gera? Gera, sei lá eu, uma prescrição, gera uma adoção de um pacote de medidas. Esse pacote de medidas, ele está proporcional ao risco que eu identifiquei, então tem que ter uma escalinha, um degrauzinho. Tem pouco risco, poucas medidas, tem muito risco, muita medida. Essa é a ideia, né? E aí, finalmente, o paciente, o o acompanhante, né, familiar, se está de acordo, ele conhece, ele sabe, ele já presenciou, ele tem vivência, né, naquele rol de medidas que estão sendo sugeridas, tá bom? Então, aqui, algumas coisas sobre a prevenção, né, lesão por pressão, e aqui algumas coisas sobre a queda, tá? Então, orientação, manter cama à altura baixa, oferecer banheiro, né, a ronda do xixi, auxiliar na higiene, campainhas ao alcance, etc e tal, tá bom? Sempre entender que, o forte desse da meta 6 é a questão da prevenção, né, dirigir meta 6 pelo acontecimento, então diminuímos o número de quedas. Tá bom, é ótimo, é fantástico, mas não é exatamente o que se espera. A gente quer, antes disso, não ter queda, ter prevenção, não ocorrência do evento, né? Não simplesmente uma diminuição
relativa, do evento, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo para vocês o convite, não sei se todos participam, dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos grupo lá de protocolo, de auditoria clínica, plano terapêutico. Nós temos grupos no LinkedIn de gestão, né, o Desenvolvendo a Gestão para a Saúde. E como que vocês acessam? Opa, derrubei? Não. E como vocês acessam esse material? Está aqui. Espera aí, caiu. Aqui, pronto. Pronto. Aí, pronto. Então, esse aqui é a forma, esse QR Code, só vocês mirarem o celular agora para a tela, vocês vão ser levados para a página do Linktree. Linktree é um diretório eletrônico das atividades da Papai Azul. Aí tem bastante coisa, tem bastante material grátis, inclusive do YouTube. Vocês estão vendo? Estão. E aqueles que tiverem interesse podem estar entrando nos grupos, ali tem o link também para entrar nos grupos da Papai Azul. São grupos que a gente normalmente discute casos, claro, sem identificar ninguém, nem paciente, nem médico, nem coisa nenhuma, dos planos terapêuticos, discute protocolos, coloca exemplos. Saiu, inclusive, agora, recentemente, quem está no grupo viu lá, um modelinho bonitinho de auditoria de 6 metas, né? Conhecido, e que pode ser bastante interessante, tá bom? Vou, nesse momento, encerrar o compartilhamento da tela, interromper a gravação e nós podemos, então,